Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, sobre a Palavra de Deus, e eu fico muito feliz por estar mais uma vez com vocês, tá bem? Mais uma vez, faço o meu convite, você que não é inscrito no canal Rodrigo Silva Arqueologia, se inscreva agora mesmo, faça parte da nossa família. Somos quase 2,5 milhões de pessoas que toda semana estão aqui seguindo esse canal, mas falta o seu nome aqui também, tá certo? Se gostar do conteúdo, deixa o seu comentário. Se gostar também, deixa o seu like, ative o sininho de notificações, todas essas coisas que você deve saber aí, que fazem parte daquele que segue bons canais na internet. Eu espero que isso aqui seja um bom canal para você, tá bom? Mais uma vez também quero convidar você a ser meu aluno no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Eu vou deixar depois do vídeo aqui o descritor, o link do curso que você pode fazer, tá bom? E hoje eu quero tratar sobre um tema que, via de regra, ele volta à baila. Várias pessoas já perguntaram isso nas redes sociais. É a questão do inferno. Quanto tempo durará o inferno? O que significa essa história de fogo eterno que Jesus fala? Será que Deus seria tão implacável a ponto de querer que as pessoas que não o seguem vão para o inferno de maneira assim muito forte? Você sabia até que, esses dias eu estava lendo, a medicina tem até um nome, radefobia, que é um nome dado para pessoas que têm um medo descomunal do inferno, um medo doentio, uma fobia, literalmente. E não se surpreenda em saber que não são apenas religiosos que sofrem de radefobia, fobia do inferno. Há também na lista daqueles que têm essa patologia, algumas pessoas que são ateias, céticas de uma maneira geral, ou agnósticas. Há vários relatos impressionantes aí na psicologia de alguns que dizem assim, olha, eu não creio em Deus, não creio no mundo espiritual, mas morro de medo do inferno. Ou seja, é uma patologia que deve ser tratada como qualquer outra. É claro que quem tem um matiz religioso está mais propenso a ter medo do inferno do que quem não tem. Por outro lado, eu li relatos psicológicos de psicologia também, indicando que, por incrível que pareça, quanto maior a espiritualidade que a pessoa tem, menor o medo dela em relação ao inferno. Ou seja, é diametralmente oposta a proporção da fé, da relação com Deus, com o temor do inferno. Com esse material que eu li recentemente, é um artigo que saiu aí em revista indexada de psicologia, cai por terra aquela ideia de que a religião precisa do medo do inferno para se firmar, precisa de colocar medo nas pessoas para se legitimar. Isso não é verdade. O que não significa que no passado várias vezes as pessoas usaram o temor do inferno para, de certa forma, segurar o grupo ali. Aliás, não necessariamente do inferno, mas falando pelo menos do purgatório, nós temos a história de Johann Tetzel, que convenceu muitas pessoas a mandarem dinheiro para construir a Igreja do Vaticano, com pregações onde ele ameaçava as pessoas que, se não contribuíssem, elas purgariam muito tempo ali no purgatório e poderiam depois ir para o inferno. E cada obra de caridade que a pessoa fazia, ou cada dinheiro que ela doava para a igreja, diminuía a sua pena do purgatório, que seria um lugar intermediário entre o céu e o inferno. Depois também Frederico Belo, ou Frederico Sábio, o príncipe que acolheu Martinho Lutero, ele também tinha uma coleção de relíquias sagradas, as mais estapafúrdias que você pode imaginar. Entre as coleções do protetor de Lutero tinha o cinto de Maria, a fuligem da fornalha ardente de Daniel, gota do leite do seio de Maria, pena do Espírito Santo, essas coisas todas, essas relíquias sagradas, e eles cobravam ingresso, e cada vez que a pessoa pagava o ingresso para ver aquela exposição itinerante que ele possuía, acreditava-se que este pagamento diminuiria a pena da pessoa no purgatório ou às vezes até no inferno também. Ou seja, é uma história aí de medo que tomou conta de muitos púlpitos, de muita argumentação. Contudo, em que pese a admissão dessa pregação do medo sobre o inferno, não é verdade dizer que a espiritualidade está atrelada a isso, tá certo? Porque eu falei, material psicológico feito que quanto maior a espiritualidade da pessoa, maior a fé dela, menor o temor do inferno. Sobre isso eu falarei melhor no final desse vídeo, mas vamos lá. A pergunta é, será que o inferno vai ser algo que Deus vai fazer as pessoas queimarem para sempre?
Alguém, talvez, que está acostumado com a visão mais popular do cristianismo, vai dizer: Rodrigo, é claro, isso aí para mim já está óbvio. A Bíblia fala o fogo que nunca se apaga, o fogo do inferno, e que o ímpio vai queimar no inferno. Mas vamos com calma. Eu sei que alguns vão querer fazer vídeo resposta para o que eu vou explicar aqui, que eu vou dar a minha compreensão do assunto. Eu sei que alguns vão vociferar que eu estou diminuindo a punição do inferno e com isso eu estou causando que as pessoas tenham menos temor de Deus, mas não se trata disso, tá bom? Você pode até discordar de mim, desde que saiba fazer isso com elegância e educação, porque um fruto do Espírito, aliás, uma das características do fruto do Espírito é a mansidão. Então, quando a pessoa vocifera demais assim, argumento ad hominem, que dão na internet, sei lá, para mim já perdeu a razão. Se tem duas coisas, se tem duas características que para mim marcam quem não tem argumento profundo, a primeira é, ele fala a tese dele e ridiculariza o outro sempre como alguém que não entendeu o assunto. Se ele, por exemplo, é cientista político e tem a predileção por um tipo de partido ou de política, fala assim, esse aí não entendeu nada de política. Não entendeu nada ou entendeu e discordou dele. Então eu tenho que ter a ciência, a finese de saber que o outro teólogo que discorda do Rodrigo Silva não deixou de ser teólogo porque discordou de mim. Ele tem uma visão diferente da minha. Então eu não vou ganhar meu argumento aqui falando, esse é um idiota, ele não entende nada do que está falando, ele não entende de teologia, ele não entende de hebraico, não entende de grego, não. Ele entende tanto quanto eu. Só que chegou a uma conclusão diferente da minha. Por que razões? Não me compete julgar. Se ele está sendo sincero diante de Deus, ou se ele está sendo hipócrita, se ele está manipulando os dados, não sei. Não compete a mim julgar. Ele tem o direito de chegar a uma conclusão diferente da minha. Não compete a mim agora ficar xingando ou rotulando disso ou daquilo. Eu apenas cheguei a uma conclusão diferente dele, talvez vendo as mesmas coisas. É assim que eu vou apresentar a minha posição aqui. A segunda coisa que eu gostaria, que para mim marca uma pessoa que não tem muito argumento, é quando ele não consegue apresentar a sua ideia de maneira assim, tranquila. Ele tem sempre que vociferar, xingar, gritar, diminuir o oponente, considerar o outro oponente, né? Então eu acho que não é por aí não, tá certo? Então eu vou apresentar para vocês a minha visão, que eu acredito é baseada na Bíblia. Quando eu digo minha visão, não é pessoal, sobre o que é o inferno eterno, o fogo eterno, e aí você tira as suas conclusões, se você concorda comigo ou não. A primeira dificuldade que eu tenho com relação a essa ideia de o fogo perpétuo é aquela pergunta óbvia que muitas pessoas secularizadas fariam. Qual a vantagem, no ponto de vista da justiça de Deus, de ficar mantendo os ímpios queimando por toda a eternidade? Imagine que quando Jesus voltar nas nuvens com poder e grande glória e reinaugurar a eternidade, nós estivermos no paraíso com Cristo, na Nova Jerusalém com Jesus, etc. Como diz o Apocalipse ali, desfrutando delícias, tendo o Cordeiro junto conosco e o próprio Deus junto conosco. Muitas mães que lá estarão, talvez não vão ver entre os remidos um filho que perdeu a salvação. Agora, como fica o coração dessa mãe pela eternidade no paraíso, sabendo que o filho dela está pela eternidade no inferno? Será que ela vai estar numa boa? E qual a graça mesmo para os demais falar assim, puxa, nós estamos felizes aqui, mas nesse momento, em algum lugar do inferno, tem alguém queimando ali para sempre. Se Deus fala que ele não tem prazer na morte do ímpio, por que Deus vai manter o ímpio queimando por toda a eternidade? Outro problema que eu tenho com essa ideia de um inferno eterno seria o fato de que, de certa forma, isso seria uma vitória do diabo. Porque o diabo tirou um grupo de criaturas da graça de Deus, levou para o seu reino e prometeu para essas criaturas, é certo que vocês não morrerão, como ele prometeu para Adão e Eva lá no Jardim do Éden, é certo que vocês não morrerão. Se essas criaturas continuam vivendo com ele, queimando para sempre, ele que ganhou, porque ele vai fazer com que um pedaço do universo fique para sempre vivendo separado de Deus. O terceiro problema que eu vejo com essa doutrina do inferno eterno seria o seguinte: vida só existe em Deus, ponto. Não existe vida fora de Deus. Esse é até um argumento que eu uso para explicar por que Deus não é simplesmente um criador passional, porque alguns pensam que Deus, quando fala o seguinte, ou você me aceita, ou você vai queimar no fogo do inferno e ter morte eterna, muitas pessoas pensam que Deus é como aquele namorado possessivo, aquele rapaz maníaco,
que chega para a menina e fala assim, ou você me namora, ou você vai ser minha namorada, senão eu vou matar você. E qualquer um vai recriminar a atitude daquele louco. Ele não tem direito de fazer aquilo. Será que Deus também não estaria fazendo como esse louco? Ou vocês ficam comigo ou vocês vão morrer? Não, não, não. A comparação não é essa. Porque aquela menina da ilustração que eu usei aqui, ela tem outras opções de namoro que não aquele rapaz, e certamente opções muito melhores do que ele. Muito melhores. Ele não tem o direito de querer exigir exclusividade na vida dela, porque ela tem outros rapazes com quem ela pode namorar. Não precisa ser com ele. Agora, no caso de Deus, a comparação é outra. Deus não é uma alternativa entre outras que nós temos de viver. Deus é a única alternativa de vida. Fora de Deus não há vida. Então, quando Deus diz para os seus filhos, fiquem comigo, senão vocês vão morrer, não é como o passional, ou você namora a mim, ou então você vai morrer. Não, não é isso. É como se a água dissesse para o peixe, ou você vive em mim, peixe, ou você vai morrer, porque peixe só vive dentro da água. Então, se a água, hipoteticamente, tivesse sentimentos e mente e pudesse se expressar e conversar com o peixe, exigindo que o peixe fique dentro dela para continuar vivendo, a água não está sendo possessiva, nem ciumenta, nem maníaca. A água está sendo simplesmente realista, porque fora da água não há vida. Fora de Deus também não há vida. Percebeu? Então é por isso que Deus fala, escolham, pois, a vida para que vocês vivam, e a vida é em mim. Porque não existe vida fora de Deus. Aí agora eu volto para o tema do inferno. Se os ímpios vão ficar queimando por toda a eternidade no inferno, das duas uma. Ou existe vida fora de Deus, ou Deus está no inferno também. Porque se só existe vida em Deus, como é que alguém vai viver para sempre queimando se ele está fora de Deus? Ele está na impiedade. Ou o inferno também faz parte do ser de Deus? Isso é muito complicado. Então, falar que os ímpios vão queimar para sempre na ausência de Deus não faz sentido, porque vida só em Deus. Falar também que Deus vai estar no inferno para que permita que eles tenham vida, também não faz sentido uma coisa dessa. Tá bom, mas você deve estar perguntando, Rodrigo, o que eu faço com as passagens da Bíblia que tantas vezes mencionam o inferno como sendo algo eterno? Bom, Jesus fala pelo menos 22 vezes do inferno, embora ele use duas palavras diferentes aqui. Tá bom? Mas 22 vezes ele fala do inferno. 12 vezes ele usa uma palavra hebraica, Geena, que eu vou explicar daqui a pouquinho para você. 10 vezes ele usa a palavra Hades. Não ele, Jesus, mas o autor do Novo Testamento, os autores do Novo Testamento. Porque Jesus falava em hebraico e aramaico. Mas os autores do Novo Testamento traduziram as palavras de Jesus para o grego. Então, em 10 vezes que Jesus menciona o inferno, eles usaram a palavra Hades, que é inferno em grego, tá certo? E 12 vezes que Jesus fala do inferno, eles preferiram manter a palavra original hebraica ou aramaica, que é a mesma palavra, que é a palavra Geena, que é o nome de um vale que ficava do lado ali de Jerusalém. Mas eu vou ler 2 ou 3 passagens dessas aqui para vocês. A primeira está em Mateus capítulo 5, versículo 23, que diz assim, 22, que diz assim: Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal, e quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Preste atenção nessa expressão, inferno de fogo. Quando a gente vai para Mateus capítulo 11, versículo 23, Jesus fala assim das cidades que desprezaram o seu ensino. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma tivessem operado os milagres que em você operou, ela estaria viva até os dias de hoje. Você será jogada no inferno. E há várias situações em que Jesus menciona, eu até anotei alguns aqui, o inferno como sendo um lugar de tormento eterno. Quer ver? Eu vou pegar aqui para vocês um exemplo, deixe-me ver aqui. Vamos ver aqui uma passagem que fala do Marcos 9,47. Essa passagem é boa. Marcos 9,47. Olha o que ele diz aqui. Eu só estou lendo algumas passagens à guisa de ilustração. Marcos 9,47, Jesus fala assim.
Vamos ver aqui, 47. Diz assim, eu vou ler do 45. Se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés e ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Embora essa expressão aqui na minha Bíblia esteja entre colchetes, significa que ela não está nos melhores manuscritos gregos. Mesmo assim, a ideia do inferno como sendo um fogo que não se apaga aparece também no Apocalipse, que são atormentados de dia e de noite, etc. Pois bem, qual é o sentido disso? Um fogo que não se apaga. Vamos por partes. Em primeiro lugar, essa expressão fogo que não se apaga, ela vem de Isaías. Isaías capítulo 66, versículo 24. Eu vou ler para vocês aqui, olha. Isaías capítulo 66, versículo 24. Vamos ver se o fogo que não se apaga é realmente um fogo que nunca realmente deixa de existir. Diz aqui, olha, eles sairão, está falando esse texto de Isaías justamente da felicidade eterna de Sião, o que vai acontecer com os ímpios. Eles, os salvos, sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Veja, aqui a descrição de Isaías não é de um fogo queimando almas desencarnadas. Fala que o fogo, o verme nunca morrerá, tá certo? E eles verão os cadáveres. Cadáver é o corpo físico. Então é o cadáver, o fogo físico, que está sendo consumido ali, e o verme que está comendo o cadáver. O que não destrói, o que nunca para é o verme e o fogo. Não fala aqui de almas sendo queimadas por toda a eternidade. Fala de cadáver e de verme. Quer ver uma outra passagem interessante? Em Jeremias capítulo 17, versículo 27, conta de uma advertência profética que Deus fez a Jerusalém por causa dos pecados da cidade, especialmente a quebra do Shabat e outras coisas mais. E diz aqui, olha, Jeremias 17, 27. Mas se não me ouvem e por isso não santificarem o dia de sábado e carregarem alguma carga quando entrarem pelos portões de Jerusalém no dia de sábado, então, preste atenção aqui, ó, porei fogo nesses portões. O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. Que fogo é esse? O fogo que a Babilônia colocou. Porque você vai depois em 2 Crônicas, capítulo 36, lá conta que os babilônios chegaram e queimaram Jerusalém. Eu tive a oportunidade de estar, inclusive, em lugares de Jerusalém onde nós temos a cinza da destruição da cidade. Incrível isso. Só que eu vi a cinza apagada, eu só vi a cinza. Agora Isaías fala, os palácios serão apagados com fogo que não se apagará. Você percebeu que eu não posso pegar todas as expressões idiomáticas da Bíblia e literalizá-las, senão eu sou obrigado a entender que Jerusalém estaria queimando até hoje. E eu, Rodrigo, enquanto arqueólogo, fui lá e vi o local do incêndio profetizado em Jeremias e testemunhado em 2 Crônicas 36, e o fogo não está. Eu vejo a cinza dele, mas o fogo não está aceso até hoje. Então a pergunta é, por que aqui eu falo fogo que não se apagará e eu interpreto como sendo apenas uma metáfora, mas quando eu vou para Jesus falando que os ímpios estarão no fogo que não se apagará, eu falo que é lei literal? Fica sem sentido. Ou seja, nem sempre que a Bíblia fala o fogo que não se apagará, significa um fogo eterno. Quer mais uma passagem? Eu poderia dar várias, eu só estou dando algumas para vocês. Vamos ao livro de Judas. Judas não tem capítulo, só tem versículos, ou apenas um capítulo. Judas, no verso 7, fala da destruição de Sodoma e Gomorra. E fala assim, ó, igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do fogo eterno. Exemplo de um fogo eterno. Eu pergunto para você, Sodoma e Gomorra estão sendo queimados até hoje? Eu visitei recentemente, até coloquei um vídeo aqui no meu canal sobre o possível lugar de Sodoma, ou de alguma dessas cidades, que seria Tel Aman, corrigindo, Tel Aman na Jordânia, e eu mostrei para vocês ali no vídeo a cinza da cidade. A cidade foi consumida pelo fogo, mas o fogo não continua até hoje. Sodoma e Gomorra não continuam queimando.
Então a própria Bíblia me mostra que em determinadas situações a expressão idiomática fogo eterno não significa um fogo que vai ficar queimando para sempre, mas significa um fogo de, como é que eu diria para vocês? Um fogo de proporções eternas, ou seja, de consequências eternas, um fogo do qual você não poderá mais reconstruir aquilo. Percebeu? Então, quando a Bíblia fala o fogo que nunca se apaga, o sentido não é esse. Aliás, se olhar mais fácil na Bíblia, você vai ver também que a Bíblia sempre descreve o fim dos ímpios não com a categoria de ficarem para sempre queimando. Eu vou dar para você aqui algumas passagens. E não adianta falar, mas é aquela outra passagem. Eu estou mostrando um texto na Bíblia que explica essa passagem do aparente fogo eterno, mostrando que não é literalmente eterno. Você tem aqui Salmo 37, versículo 2. Olha o que diz aqui o Salmo 37, Salmo 37, versículo 2. Quando fala da destruição dos ímpios, diz assim, eu vou ler o verso 1. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Aí quando a gente vai no verso 9 e verso 10 do mesmo Salmo, diz assim, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Ora, se os ímpios vão ficar queimando para sempre no inferno, como é que eu explico essa passagem que eles serão exterminados e já não existirão? Então não faz sentido essa questão de ficarem queimando para sempre. E você pode perguntar assim, tudo bem, Rodrigo, mas por que então Deus usa essa metáfora do fogo? Antes de falar da metáfora do fogo, deixe-me então falar com você das palavras bíblicas que eu mencionei. Se você olhar em 12 das 10 vezes que Jesus menciona o inferno, a palavra que aparece ali é Geena. Geena. O que é Geena? Geena em hebraico, Geena é uma tradução grega, é uma forma grega de mencionar um termo hebraico. Assim como em português a gente fala e-mail, mas em inglês é email, né? Assim como em português a gente fala pasta de escovar os dentes Colgate, mas em inglês é Colgate. Assim como a gente acaba aportuguesando algumas palavras, eles também pegam alguns termos do grego, do hebraico, e tornam uma forma mais fácil de falar em grego. Então, quando eu pronuncio Geena, essa é uma forma grega de pronunciar a palavra Rinon. Rinon. Rinon, ou é o vale do Rinon, é um vale que fica em Jerusalém. Você pega aqui o vale, Jerusalém é como se fosse assim, uma bifurcação. Você tem de um lado o vale do Cedron, aí ele contorna a cidade, lá ele passa a se chamar Vale do Guiena, do outro lado. Então aqui é o Cedron e lá o Guiena. Esse Vale do Guiena, se você ler no Antigo Testamento, há várias passagens que mostram que ali os pagãos e até alguns reis apostatados de Israel queimavam crianças em sacrifício a Moloch. Então muitas crianças foram mortas ali. Em função disso, aquele lugar foi amaldiçoado na época de Josias. Ele mandou destruir o lugar e ninguém construía nada lá, nem agricultura, nem nada. E provavelmente na época de Josias, para mostrar que o lugar era amaldiçoado mesmo, eles criaram um lixão da cidade de Jerusalém que fica na região do Guiena. Esse lixão ficava sempre queimando, queimando, queimando. Todo o lixo da cidade era queimado no Vale do Guiena. Era um fogo que ficava ali. Na época romana, na época que Jesus viveu, eles queimavam ali resto de animal que morria, roupa velha, comida velha que estragava, lixo de uma maneira geral. E os romanos também faziam o seguinte, pessoas que eram crucificadas, que não tinham direito a um sepultamento digno, tinham o seu corpo jogado para ser queimado no Guiena. Aliás, uma notinha de rodapé, é provável que foi nesse Vale do Guiena, o Vale do Rinon, que Judas também se enforcou. Sabe, depois compraram o campo de sangue, aquela coisa, o vale maldito. Então, Jesus sabia que aquele fogo ficava queimando ali, e até os condenados eram jogados ali. Então você imagina que ali tinha muito verme, comendo a carcaça de cachorro que morria, eles jogavam lá, dos seres humanos mesmo que não tinham direito a um sepultamento digno. Era um vale dos condenados. Jesus usou aquilo como ilustração e falou, ora, é por isso que Jesus fala, aquele que pecar contra o seu irmão será queimado no vale, no fogo do Guiena. Quer dizer, como hoje as coisas
que não prestam são queimados ali no lixão de Jerusalém, assim vocês serão queimados diante de Deus. Vocês perderão a função de existir. Tá certo? É essa a comparação que Jesus faz. É ali, a gente até brinca quando vai a Jerusalém, explicando aqui é o vale do inferno. Jesus apenas comparou com algo ali. E por que essa demonstração do fogo? Aqui é interessante que quando eu vou para Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, é mais uma prova que aquele fogo não significa ficar queimando para sempre, que diz assim, olha, o mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o inferno, aqui a palavra inferno é Hades, entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Veja bem, se o inferno já é o lago de fogo e enxofre, como é que o inferno foi lançado no próprio inferno? Então o que é esse inferno aqui? Bom, lembra que eu falei com vocês que Jesus falava aramaico e hebraico, correto? A palavra que eles usam, que foi traduzida em grego por inferno, Hades, é a palavra Sheol. E o que significa Sheol na língua hebraica? Isso pode procurar em qualquer dicionário de hebraico, qualquer comentarista, ele vai afirmar isso para você. Sheol significa indistintamente o lugar dos mortos, buraco ou sepultura. Lugar dos mortos, buraco ou sepultura. O problema é que quando muitos tradutores traduziram Sheol por inferno, acabaram dando para as pessoas que estavam lendo a Bíblia no Ocidente a ideia de inferno de Dante Alighieri. Só que não faz sentido. O Sheol no Antigo Testamento, que eles traduziram por inferno, é a sepultura, é o lugar para onde todo mundo vai. Quer ver um exemplo? Quando a gente vai para Gênesis capítulo 37, Gênesis capítulo 37, versículo 35. Gênesis 37, versículo 35. Quando Jacó recebe a notícia que José havia morrido, aí diz o seguinte, olha a angústia dele, que ele fala aqui, verso 35. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos vieram para consolá-lo. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando descerei ao inferno para junto do meu filho. Eu traduzi inferno aqui de propósito, porque no hebraico a palavra é Sheol, a palavra que eles traduzem para o inferno. A Nova Almeida atualizada, ela corrigiu isso aqui e já colocou, chorando descerei à sepultura. Tá certo? Ora, se o inferno, que é a palavra Sheol em hebraico que está aqui, fosse aquele Sheol, aquele inferno de Dante Alighieri, então como é que Jacó, um homem de Deus, disse, agora eu vou descer ao inferno para ficar com meu filho José, que também era fiel a Deus, no inferno? Quando Jonas estava na barriga do peixe, ali no fundo do mar, ele fala, porque o Senhor tirou a minha alma do inferno. Mas se o inferno é um lugar de fogo que os ímpios estão queimando, como é que vai falar de inferno na barriga de um peixe debaixo do mar? Fica sem sentido. Então entenda, inferno, essa tradução inferno é muito infeliz para Sheol. Sheol significa sepultura, mas algumas bíblias insistem em traduzir como inferno e dá a ideia de inferno de Dante Alighieri. No Novo Testamento, quando Jesus fala do fogo, ele fala do Guiena, que eu já expliquei o porquê, e usa também a palavra Tártaros e Abaddon, que eu vou explicar numa outra oportunidade por causa do tempo aqui, tá certo? E o fim dos ímpios, como é que vai ser nesse transcurso? Quando a gente vai para Malaquias capítulo 4, versículo 1, aqui também fala como será o fim dos ímpios. Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Deixa eu pegar aqui o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 4, versículo 1. Pois eis que vem um dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha no dia que vem e os queimará, diz o Senhor do Exército, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Sendo assim, irmãos, eu entendo que é difícil a gente falar de Sheol ou inferno como sendo um lugar onde os ímpios vão queimar para sempre. O que eu entendo da Bíblia é o seguinte, esse fogo que o Apocalipse menciona, ele é real, não é uma parábola, mas não é um fogo que Deus vai ficar fazendo as pessoas queimarem para sempre. Ele terá consequências eternas, como o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra, como o fogo que destruiu Jerusalém.
tá certo? Ele deixará consequências eternas. E qual a consequência eterna para o ímpio? Ele terá a morte eterna. Ele não voltará a viver. Agora, até que ele receba realmente essa inconsciência pela eternidade, ele enfrentará a pior angústia que um ser vivo poderia imaginar. Sabe qual é? A ausência absoluta de Deus. Por isso que esse fogo ali do Apocalipse, ele não é um fogo que produz queimadura, ele é um fogo que produz tormento. Percebeu? Ele não é o fogo de queimadura, é o fogo de tormento. É o fogo da ausência de Deus, é a angústia que o próprio diabo com seus anjos vão enfrentar e os ímpios também vão enfrentar. É o fogo que Deus vai fazer descer para destruir o mal. Na verdade, Deus não queria destruir os ímpios, Deus quer destruir a impiedade. Deus não queria destruir os pecadores, Deus quer destruir o pecado. Mas o que acontece com aquele grupo, o diabo, seus anjos e os ímpios ali no lago de fogo e enxofre, é que eles vão ficar agarrados àquilo que Deus tem que destruir. É como se num filme alguém falasse assim, sai da frente porque eu vou atirar agora no monstro. Saia da frente porque eu preciso atirar no monstro. E se você não sai da frente, eu tenho que atirar no monstro e te acertar. Quando Deus fala, eu vou destruir o mal e toda a sua consequência, o apelo que Deus faz é, abandonem o mal para que eu não destrua vocês quando destruir o mal junto. Então aqueles que vão estar no lago de fogo e enxofre, eles vão ser destruídos porque eles estarão agarrados àquilo que Deus quer destruir. O mal, o pecado e suas consequências. Se eles soltassem o pecado, Deus não teria por que destruí-los. Deus poderia conferir-lhes aquilo que foi comprado na cruz do Calvário, a vida eterna. Percebeu? Será com grande dor que Deus verá os seus filhos, as suas criaturas, sendo destruídos naquele dia. Mas, na minha opinião, esse fogo que desce do céu e consome os ímpios depois do milênio, ele é real, esse fogo do juízo, ele é literal, mas ele não é um fogo comum, porque ele produz tormento e não queimadura. É o fogo da ausência absoluta de Deus. E, na minha opinião, ele não ficará queimando para sempre. Deus vai consumi-los, e como eu li em várias passagens da Bíblia aqui, deles não ficará nem raiz, nem ramo. Porque se Deus permitir que os ímpios e o diabo fiquem queimando para sempre, o mal será perpétuo. O mal sempre existirá em algum lugar fora do paraíso. E não faz sentido isso. Porque a vida é em Deus. O salário do pecado é a morte. A Bíblia não fala que o salário do pecado é morrer eternamente queimando. Consumir eternamente. Que consumação é essa que nunca termina? Então é consumar mesmo. Agora eu sei que eu tenho que terminar esse vídeo com duas questões aqui. Alguns deverão estar perguntando assim, o Rodrigo está diminuindo demais a força do inferno para poder facilitar. Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, se o que está fazendo muitas pessoas aderirem ao evangelho é o medo do inferno, elas estão indo pelo motivo errado. Não é a advertência em relação ao inferno que me faz ter saudade do Jardim do Éden. Não é o medo de queimar para sempre com o diabo que deve ser o motivo para me levar aos pés de Jesus. O que tem que me levar aos pés de Jesus não é o medo de nada. Pelo contrário, é a vontade de estar com meu Salvador. É o amor que eu sinto por Ele. Porque o medo, irmãos, não conduz a lugar nenhum. Então, se alguém já vai fazer um vídeo resposta me acusando de estar sendo muito, assim, facilitando demais a coisa, tirando o rigor do inferno, que isso é perigoso, olha, desculpe-me, com todo respeito, você que não está entendendo a Bíblia, porque olha o que diz aqui em 1 João capítulo 4, versículo 17. 1 João capítulo 4, versículo 17. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como ele é, também nós somos nesse mundo. Tá certo? Nisto o amor é aperfeiçoado em nós para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. Confie no dia do juízo. E o texto continua no verso 18. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. É o medo que envolve o castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O inferno é algo que eu não quero, não pelo medo de ficar queimando para sempre. O inferno é algo que eu não quero, porque o inferno significa a ausência absoluta
daquele que eu mais amo na vida, o meu Criador. E eu quero estar com ele no paraíso. Portanto, na minha compreensão, até a destruição do mal é a garantia que eu tenho de que o mal não se levantará por duas vezes. Não ficará nem raiz nem ramo. É assim que eu entendo o tema do inferno de fogo que nunca se apaga. Nunca se apaga enquanto houver o que queimar. Que Deus abençoe você e sua vida. Tome a decisão ao lado de Jesus. Um abraço. Tchau, tchau.